Quer ficar mais afiado? Então se inscreva no canal e não esqueça de deixar o like no vídeo. A gente tem que seguir o que a gente chama de medicina baseada em evidências. E medicina baseada em evidências é uma ferramenta muito potente que surgiu em McMaster na década de 80 no Canadá como um novo paradigma de se encarar a ciência médica. Quando vocês olham, vocês se dão conta de cara que medicina baseada em evidências não é tão simples quanto parece. Medicina baseada em evidências não é só ensaios clínicos, randomizados, duplo cego, controlados por placebo. Na verdade, esses estudos, eu fiz aqui até um paralelo, correspondem mais ou menos ao que seria a Constituição. São extremamente robustos, porém eles têm um problema. Como esses estudos são difíceis de serem feitos, em geral, o número de pacientes arrolados é muito baixo. E eles carecem do que a gente chama de poder estatístico para mostrar a diferença. É por isso que a gente tem que juntar todos eles para fazer as meta-análises, que também tem um grau de evidência bem grande. Por exemplo, só em relação à ivermectina, nós temos, no mínimo, 5 revisões sistemáticas com meta-análise, a mais recente com 19 ensaios clínicos randomizados, sendo 9 duplos cegos, mostrando uma redução de 85% na mortalidade com a ivermectina em pacientes com Covid leve a moderada. Quando a gente está com um paciente dentro da gente e na nossa frente, quem tem que dar satisfação para o familiar dele, se ele for mal, não é a Organização Mundial da Saúde, não é nenhuma sociedade, não é nenhum coletivo, é nós. E nós fazemos isso com base na nossa autonomia, na prescrição de medicações off-label, que nos é garantida pela nossa autarquia, pelo CFM. Então, quem garante a nossa prática está nos defendendo e nos permitindo que, nesse momento de extrema coerção que alguns colegas estão sofrendo, a gente ainda continue a tratar a nossa população. Não cabe a demais entes desse país definirem que tipo de tratamento pode ou não ser dado, seja na Covid-19, seja em qualquer outra doença. Se permitirmos que isso ocorra, será o fim da civilização e o início da barbárie em saúde. Em minha vivência na Covid-19, eu já atendi a mais de 1.000 casos muito graves, com poucos óbitos, graças a Deus. A equipe com a qual trabalhamos em São Paulo já atendeu mais de 4.000 casos, com pouquíssimos desfechos fatais. Nós temos resultados, excelentíssimos senadores. Resultados, não é opinião, são fatos. Se o remédio funciona, se ele deve ser aplicado ou não de acordo com o caso clínico, dentro da autonomia médica, compete aos médicos e sob a guarda do CFM e dos Conselhos Regionais de Medicina. Se nesse momento eu não consigo descrever com precisão seu mecanismo de ação, isso é secundário, que os cientistas pesquisem e publiquem. Nós, médicos, estamos aqui para atender as pessoas e salvar vidas. Nada pode nos desviar desse destino. Nós temos ontem a continuidade criminosa da defesa da imunização do rebanho, do desdém com a eficácia da vacina, e o exemplo do próprio presidente de que ele era a imunização natural, porque havia contraído o vírus. Essa irresponsabilidade não pode continuar. Isso é a reiteração do crime. Sinceramente, em função desse escárnio, desse descaso, eu me recuso a fazer hoje, mesmo como relator dessa comissão parlamentar de inquérito, qualquer pergunta aos expoentes, aos depoentes, com todo o respeito que lhes tenha. Eu lamento. Ok? Que eu não tenho que perguntar. Não tem porque não lhe interessa. Não tem porque não lhe interessa. Aqui, ó. 16 milhões de vidas que esta gente salvou. Eles e milhares de brasileiros, 16 milhões de vidas. Foram salvos pelo tratamento precoce. Sim, senhor. E pela imunização natural. Esquece a imunização natural. O tratamento precoce que Vossa Excelência e outros tantos aqui demonizam, salvou vidas no Brasil e no mundo. O caso Fauci, senador. O papel que Vossa Excelência está fazendo aqui também é deprimente. Não é. Deprimente é Vossa Excelência, relator da matéria parcial. Vossa Excelência faz o que quer, não pode fazer. Apenas para pedir uma questão de ordem ao presidente, para que designe alguém da CPI para ficar na condição de relator substituto e faça as perguntas.
Não, o senador Renan, como relator, não quis fazer pergunta e ninguém vai fazer por ele, não. Senhor presidente. Não, Senhor presidente. A CPI não pode funcionar. Ela não poderia funcionar se não tivesse relator. Vossa Excelência pode designar alguém substituto. Não tem interesse de fazer pergunta e eu não posso obrigar ninguém a fazer pergunta. Mas Vossa Excelência pode designar alguém. Eles não estão aqui como investigado e nem como testemunha. Eles estão convidados para falar sobre uma coisa. Nenhum dos dois é investigado e nem testemunha de absolutamente nada. Então não tem por que obrigar o senador a fazer pergunta. Eles estão aqui para defender uma tese e que nós respeitamos. Por quê? Porque a CPI tem que ser eclética. Não pode só ouvir um lado. Eu tenho vergonha do que estou vendo aqui, a covardia do relator e dos membros da oposição que abandonam a sessão porque dizem que já sabe tudo e que não querem ouvir o outro lado. Eu acho que quem está promovendo morte aqui, senhor presidente, são esses que se acham donos da verdade, pais da ciência, covardes. É isso que são. Pode haver divergência entre um tipo de tratamento ou outro, pode haver divergência entre profissionais, mas o fato é que esse paciente tem que ser acompanhado individualmente pelo médico. Então, por isso, só reiterando, até numa fala do presidente, nós somos absolutamente contra autotratamento. Médico não defende quem defende a medicina não pode defender autotratamento ou kit Covid. Eu, inclusive, desconheço esse termo kit Covid, porque o que eu vejo aí sendo falado como kit Covid, para mim, é algo que eu não faço na minha prática clínica e todo mundo que trata o paciente com Covid não faz. O paciente tem que ter o médico ali do lado o dia inteiro. A gente aqui no celular, por exemplo, os pacientes nos ligam 24 horas por dia. Não é um atendimentozinho e manda o paciente embora. Ele fica conosco, abraçado conosco até a alta. É assim que se trata paciente. Todo o resto está errado, inclusive prescrição ou divulgação de eficácias de tratamento fora desse ambiente. Do oxigênio no dedo tem um formato de S. Vocês lembram, Vossas Excelências, o Insano que tem em Fortaleza, que se desce de escorregador? Enquanto está lá em cima, a saturação está boa, mas rapidamente a saturação cai, como se a gente descesse o Insano. Então, o paciente entra em insuficiência respiratória muito rápido. O senhor não falou de uma coisa aí no seu discurso. Não médicos prescreveram remédio. O que o senhor acha de um não médico prescrever remédio? Para responder? Pode responder. Não médico prescrever remédio é algo absolutamente irregular e ilegal. Não deve ser feito por nenhum médico. Chamado pela comunidade médica científica de charlatão. Então, o que nós sempre criticamos não foram os médicos prescrever remédio. Nós sempre criticamos não médicos fazerem apologia a medicamentos sem saber qual é a dosagem. Não, olha, estou aqui com essa caixinha, isso aqui me salvou. Isso nós condenamos. Agora, profissional de saúde, cada um é responsável. Então, é só para a gente deixar claro que não fomos nós que politizamos a questão da cloroquina ou qualquer outro medicamento. Não foi politizado pela CPI. A Aviação Redentor, que é uma empresa de ônibus do estado do Rio de Janeiro, ela afixou no seu posto médico, assinado pelo médico do trabalho, Marcelo Oliveira de Souza, o seguinte aviso: vamos evitar Covid na nossa empresa. Usar 3 comprimidos de ivermectina, 6 miligramas por semana, sempre no mesmo dia e tomados fora do horário de trabalho. Ou seja, o paciente não é sequer examinado, tem ali uma sugestão, uma orientação, não se sabe se essa dose é exagerada para ele, não é? De ler aqui os nomes para vocês. Serão, a partir de agora, entendidos como investigados na Comissão Parlamentar de Inquérito o senhor Elcio Franco Filho, Arthur Weingarten, Carlos Roberto Weintraub, Carlos Roberto Uiza Martins, Eduardo Pazuello, Ernesto Henrique Fraga Araújo, Fábio Weingarten, Franciele Tardetti Fantinato, Hélio Angotti Neto, Marcelo Campelo, Marcelo Antônio Queiroga Lopes, Mayra Isabel Corrêa Pinheiro, Nise Yamaguchi, Paulo Marinho de Andrade Zanotto,
e Luciano Dias Azevedo. Nós estamos no Brasil numa situação muito difícil, porque tem um louco na presidência da República que todo dia atenta contra a vida dos brasileiros. Não é? As plataformas vão continuar veiculando isso, uma tentativa de enganação. Ele próprio se usa como exemplo para dizer que a imunização pelo contágio é mais eficiente do que a vacina.